A gente volta com o noticiário internacional. Ao menos 65 pessoas morreram nas últimas 24 horas na faixa de Gaza. Israel planeja uma grande operação terrestre à medida em que realiza uma nova ofensiva que interrompeu quase 2 meses de trégua. A violência fez com que a ONU retirasse parte de seus funcionários de Gaza e o conflito atingiu a marca de 50 mil mortos. Segundo uma lista divulgada pelo Ministério da Saúde de Gaza, 1/3 das vítimas é menor de 18 anos. Os dados superam o número de mortos em confrontos anteriores entre israelenses e palestinos. O marco sangrento nessa guerra, que já dura quase 18 meses, vem durante uma nova ofensiva de Israel que interrompeu um cessar-fogo no enclave. A ação israelense por ar e por terra já matou mais de 700 pessoas desde terça-feira, nas últimas 24 horas. Os ataques foram intensos, deixando vítimas por toda a região. Em Khan Yunis, imagens da emissora de TV Al Jazeera mostram o momento em que um míssil atinge o hospital Nasser. Segundo as autoridades locais, 5 pessoas morreram, incluindo um líder político do Hamas. O ataque atingiu o departamento cirúrgico de um dos hospitais mais movimentados da região. Na cidade de Gaza, um campo que abriga deslocados de guerra foi atingido por outro míssil. A ação destruiu uma série de abrigos para a população palestina. Em Beit Lahia, no norte de Gaza, 2 jornalistas foram mortos depois de ataques aéreos. Segundo o sindicato da categoria, pelo menos 206 profissionais da imprensa foram mortos desde o início da guerra. A violência levou a ONU a reduzir o número de funcionários em Gaza. Na semana passada, 5 agentes humanitários foram mortos durante a ofensiva israelense. A ONU reforçou que vai continuar atuando no território, mesmo com a redução da equipe. As you know, in the past week, Israel carried out devastating strikes on Gaza, claiming the lives of hundreds of civilians, including United Nations personnel, with no humanitarian aid being allowed to enter the Gaza Strip since early March. As a result, the Secretary General has taken the difficult decision to reduce the United Nations footprint in Gaza, even as humanitarian needs soar and our concern over the protection of civilians intensifies. We are not leaving Gaza. I repeat, the United Nations is not leaving Gaza. Um escritório da Cruz Vermelha em Rafah foi danificado por um projétil explosivo. Segundo a organização, ninguém ficou ferido, mas a operação foi prejudicada. O exército de Israel assumiu a responsabilidade pela agressão e disse que o ataque foi resultado de um erro de identificação de alvo. Enquanto isso, Israel faz planos para uma grande ofensiva terrestre em Gaza. A operação envolveria o envio de milhares de tropas para ocupar parte do enclave. A divulgação do plano é vista como uma estratégia dos israelenses para pressionar o Hamas na mesa de negociações. O Egito apresentou uma nova proposta com o objetivo de restaurar o cessar-fogo na região. O acordo prevê a libertação de 5 reféns por semana, à medida que uma nova trégua seria instaurada. 59 reféns ainda estão sob domínio do Hamas, mas acredita-se que apenas 24 estejam vivos. Segundo fontes, tanto o Hamas quanto os Estados Unidos aceitaram essa nova proposta. Israel, no entanto, ainda não respondeu. A chefe da política externa da União Europeia disse hoje que o bloco vê a autoridade palestina como a melhor opção para governar a faixa de Gaza. A fala acontece depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu o controle americano em Gaza. Eu volto a conversar com Lorival Santana, nosso analista de internacional. É mais um sinal muito claro, né, Lorival, de descompasso entre a Europa e Estados Unidos nesse tema, nessa questão. E descompasso entre os Estados Unidos e a lei internacional, né? Porque como que 2 milhões de palestinos vão ser expulsos para que os Estados Unidos possam povoar um lugar que já é densamente povoado? Ou como é que os Estados Unidos vão governar os palestinos? Ou quem é que vai governar os palestinos, se não os próprios
palestinos. E aí existe a Autoridade Palestina, que é dominada por uma facção, inclusive rival, a do Hamas, né, o Fatah. Então, já existe uma aceitação por parte da comunidade internacional, incluindo países árabes como o Egito, de que o Hamas não deve voltar a administrar a faixa de Gaza. Mas então quem? E aí o que tem de disponível neste momento seria a Autoridade Palestina. Mas Israel não quer nem discutir isso, assim como os Estados Unidos também não querem. Quando o Egito apresentou essa proposta, Israel respondeu: isso está desatualizado, essa é uma visão desatualizada. Geralmente, quando houve essas outras guerras, várias delas eu cobri, acho que todas, inclusive, sempre se dizia que teria que reconstruir com o dinheiro dos árabes e recolocar uma administração árabe. A questão é que o Hamas ainda domina fortemente a faixa de Gaza e Israel não conseguiu resolver isso militarmente, assim como Israel não tem uma boa resposta militar para o fato de haver ali 59 reféns israelenses, dos quais, como você disse, 24 vivos e 35 mortos. Muito obrigado, Lorival Santana.